Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Assim como essa enchente fez estragos na vida, na família, nas casas, nos bens de muitas pessoas que nós vimos pela televisão, essa enchente de pecado que avança de uma maneira destruidora, preste muita atenção, tem feito também um estrago muito grande na vida de muitas pessoas, e especialmente na vida de muitos jovens. Na vida de muitos jovens. E destruído, elevado a vida desses jovens a uma situação caótica, deprimente, angustiante, muito complicada. Por quê? Porque eles têm bebido de uma água podre, de uma água suja, que é a água do pecado, que tem realizado uma destruição muito grande. Mas, assim como também nós vimos pela televisão, o trabalho dos bombeiros, que resgatavam as pessoas, sejam nos tetos, sejam nos ônibus, você com certeza acompanhou isso pela TV. E uma das cenas mais fortes que eu vi durante esse período, foi de um bombeiro que a casa já estava transbordada de água, ele se equilibrava no muro, em um muro, carregando uma criança, muito sem apoio, e ele colocava essa criança ali no teto daquela casa. Ou seja, ele arriscava a própria vida para salvar aquela criança e outras pessoas daquela família ali. E é preciso nós entendermos que também nosso Senhor Jesus Cristo, Ele realizou muito mais do que um arriscar a vida como aquele bombeiro, mas Ele deu a própria vida pela sua igreja. E Jesus, Ele deu a sua vida de uma maneira definitiva e continua a doá-la assim pelos sacramentos, pela sua presença e pelo seu Espírito Santo. Ele continua a derramar o seu sangue, a derramar o seu Espírito, para atingir a muitos daqueles que estão sendo levados pela correnteza do pecado, por essa força do pecado, que não é maior que a força do Espírito, mas causa os seus estragos. E aqui na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, São Paulo vai narrar um pouco do que é a relação de Jesus com a sua igreja. E aqui nós queremos entender o porquê que Jesus, Ele dá a sua vida para tirar os seus filhos do pecado, para nós atingirmos o segundo passo, que é entendermos também a nossa missão, que é a missão de ser profeta. E São Paulo, preste muita atenção, ele vai falar aqui, falando para os maridos, o exemplo de Jesus com a igreja. São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Preste muita atenção. Como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra que Ele purifica pelo banho da água. Pois Ele quis apresentá-la a si mesmo. Jesus quis apresentar a igreja a si mesmo, toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Nosso Senhor Jesus Cristo é o resgatador, o grande bombeiro, vamos falar assim, que dá a sua vida pela igreja, que se entrega pela igreja. E quem é a igreja somos nós. Quem é a igreja? É essa multidão de batizados, de jovens batizados, de homens e mulheres batizados, que estão se perdendo na correnteza destruidora do pecado, e nesta que nós partilhávamos pela boca do nosso fundador, o Alisson, desde o período da manhã, essa onda de destruição que varre as famílias católicas, e isso é muito preocupante. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida, Ele se entregou, Ele se consumiu, para quê? Para tirar toda mancha, toda ruga, todo defeito desses que são cristãos, desses meus amados irmãos e irmãs que são batizados. Essa foi a obra de Jesus, o dar a sua vida por nós, amar-nos a ponto de dar a sua vida por nós, se entregar, não apenas, como eu disse, citando o exemplo do bombeiro, arriscando a vida, mas Ele deu a sua vida pela igreja, para que a igreja para que a igreja seja santa, seja pura, seja sem rugas. E aqui, você com certeza que aqui está, você que está na sua casa, foi uma dessas pessoas que estavam sendo levadas por essa correnteza de pecado, não foi assim? E que o Senhor resgatou, certo ou errado? Aconteceu na sua vida também uma obra de conversão, como aconteceu na minha.
como aconteceu na minha, como aconteceu na vida dos meus irmãos missionários da Palavra Viva e de outras pessoas, na sua também. Você foi um daqueles que foi resgatado da correnteza do pecado por Jesus, e o Senhor foi de encontro à sua realidade, preste muita atenção, o Senhor foi de encontro à sua vida, à sua necessidade, ao seu pecado que estava matando, para tirar você de lá e levá-lo a uma situação melhor, a um porto seguro, levar você à salvação, que você vai ganhando e vai conquistando a cada dia, até chegar ao fim da sua vida, onde com a graça de Deus nós seremos coroados com a coroa da glória. Você, meu amado irmão ou irmã, foi atingido, foi resgatado pelo bombeiro que é Jesus. Só que, e esse é o segundo passo da evangelização, você não pode admitir, seja você mãe, seja você pai, seja você jovem, você não pode admitir que na sua vida cristã, você fica apenas nessa primeira parte, porque essa é a primeira parte. A primeira parte da nossa vida cristã é o resgate que Jesus fez conosco, é o resgate que Jesus fez com você. E lembre-se bem, meu irmão, onde você estava, recorde-se bem qual era a sua situação. Talvez você está aqui porque veio a primeira vez a convite de alguém. Veja bem qual é a sua situação de pecado, ou qual era a sua situação de pecado, e pecado grave. E pecado grave, e o Senhor foi lá, e Ele que chamou, Ele que tirou, Ele salvou você, dando a vida dEle por você, e você se encontrou com Jesus, e isso transformou profundamente a sua vida. Essa é a primeira parte da nossa vida cristã. Você foi evangelizado, talvez por alguém, talvez num grupo de oração, na sua realidade, você foi atingido pelo poder de Deus. Porém, você não pode, e aqui está essa parte profunda do profetismo da igreja que deve atingir a sua vida também. Você não pode se contentar em estar apenas na primeira parte da sua vida cristã, em ter sido evangelizado. É preciso, meu irmão, você dar o salto qualitativo, é preciso você dar um salto na fé, um salto na sua vida cristã, que é o salto do se tornar, preste muita atenção, o evangelizador. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o bombeiro, aquele que nos resgatou, Ele está levantando também, e precisa de levantar também, neste mundo, mais e mais bombeiros. O Senhor está recrutando bombeiros, o Senhor está recrutando resgatadores, jovens, homens, mulheres, famílias. E você também é chamado a dar esse passo. Entenda bem. Você passou a primeira parte da evangelização, que é o ter sido evangelizado. E agora o Senhor está chamando você, não agora, mas de maneira especial, a tomar a segunda parte, que é fundamental, que é o se tornar evangelizador. Tendo em vista, meu irmão, a situação que o mundo se encontra, e tendo em vista a situação de maneira especial que os jovens e que as famílias se encontram. Gente, que é crítica e que é preocupante. De uma maneira muito forte tem se avançado sobre a juventude uma onda de pecado destruidora. De uma maneira muito forte tem se avançado sobre os nossos jovens, de diversas maneiras. Não só uma sexualidade desenfreada, mas também a droga, mas também uma espiritualidade esotérica, mas também uma espiritualidade fantasiosa, mas também uma vida de muitas ilusões e desilusões. E você vê os jovens de hoje, muito mais do que os jovens de antigamente, com duas características: jovens vazios de um sentido de vida, portanto sem ideal, e porque são sem ideal, também são sem luta, sem garra, sem determinação. E você vê os jovens também frustrados, porque o pecado ele frustra. O pecado é a frustração do homem. Só que preste atenção, como que ele vai abraçar a salvação, como você ouviu essa palavra agora de manhã, se não houver quem pregue? Como que o jovem vai abraçar a salvação? Porque nós vemos a situação, você assiste a TV, você vê na sua rua, você vê na sua casa, até dentro da sua família, a situação crítica, mas eles estão sendo bombardeados, eles ligam a TV e a novela só passa, desculpa falar, mas as porcarias da humanidade.
Os exemplos que ele vê de famílias são famílias em adultério. Os exemplos que ele vê de pessoas que são, vamos falar assim, modelos, são os piores modelos. E você vê os nossos adolescentes e os nossos jovens seguindo quem? Os piores modelos. Os piores modelos. E como que influencia? Como que a vida dos modelos, a vida das modelos, como que aquilo que a mídia não católica anuncia, vamos falar assim, expõe, apresenta, influencia a vida dos nossos jovens, a vida dos nossos adolescentes. Porém, eles só recebem o mal, e não estão recebendo o bem, e não estão vendo o exemplo, e não estão vendo a proposta, não alternativa, mas a proposta de vida que vem de Jesus Cristo. E você há de concordar comigo, preste muita atenção nisso, que está tendo bombardeio, como aconteceu na guerra lá do Iraque, essa última agora, onde na primeira operação que eles fizeram, chamada Operação Decapitação, eles lançaram muitas mil bombas, se eu não me engano foi 6.000 bombas, mais de 6.000 bombas, sobre ali a cidade de Bagdá. Então eles estão sendo bombardeados de toda espécie de pecado, vindo da mídia, vindo dos meios de comunicação, vindo de diversas maneiras, e os modelos, aqueles que se dizem realizados, aqueles que se dizem felizes, aqueles que se dizem os melhores, aqueles que têm aquilo que todo mundo quer, dinheiro, fama, prazer, esses estão mergulhados no pecado. Os jovens veem esses modelos, mas eles não veem do outro lado, e eles não ouvem do outro lado o exemplo do segmento do Evangelho, o exemplo da radicalidade em seguir Jesus, a alegria em ser de Deus, a alegria em viver a radicalidade do Evangelho de Jesus, que é radical sim, que é exigente sim, mas é a melhor proposta de vida para o ser humano, porque é a proposta de Deus, o sonho de Deus para nós. E o que o Senhor na verdade está fazendo com você, e fazendo de uma maneira especial com todos aqueles que estão nas vossas casas, o Senhor está chamando você também a ser um resgatador. O Senhor está chamando você também, meu amado irmão e irmã, a assumir essa realidade do ser profeta na sua vida, que é dar o testemunho daquilo que Jesus e daquilo que o Evangelho pode e está fazendo na sua vida. Porque entenda, nós não seremos resgatadores de vidas, de almas, de pessoas, se nós continuarmos a viver como não cristãos. Entenda, preste atenção, veja bem o que o Senhor quer levar você a refletir. Nós não seremos luz, não seremos sal nessa terra, neste mundo, se nós continuarmos a viver como os não cristãos, como os pagãos. E é por isso que o profetismo na igreja ele está fraco. Não apenas existem aqueles que não abrem a boca, existem também aqueles que vivem como pagãos, cristãos que vivem como pagãos. E o teu filho está esperando que você, o teu modelo de vida, o teu exemplo, e o teu irmão, e a tua irmã, e o teu pai, por que não dizer você que é filho, a tua mãe está esperando de você isso, porque o mundo, ele está sedento de Deus, e você sabe disso, certo ou errado? Ele está sedento de Deus, o homem tem uma sede imensa de Deus, basta você analisar a história. A sede de Deus no mundo, ela é gritante, ela é escandalosa. Antigamente, há uns séculos atrás, as pessoas, elas, influenciadas pela Revolução Francesa, influenciadas por diversas ideologias, elas valorizaram a extrema razão, e a razão, e a ciência, e tudo aquilo que seria comprovado de maneira experimental, seria o que nós iríamos acreditar. A logomarca era essa. Nós só vamos acreditar na razão, endeusar a razão, colocar a razão lá em cima. Os revolucionários franceses da Revolução Francesa, você que viu um pouquinho de história, entraram na igreja de Notre Dame, lá em Paris, quiseram tirar a imagem de Notre Dame, de Nossa Senhora ali, e colocar a imagem da deusa da razão, porque agora o que valia era a razão. E o homem se adentrou, esqueceu Deus, colocou Deus fora do mundo. Pode até ser que Deus existe, não negaram Deus não,
Falaram, Deus existe, mas nós não queremos que Ele influencie a nossa vida. Deixe Ele fora do mundo, aqui nós vamos levando. E o homem fez isso. E o homem se dedicou à sua razão e cresceu o império e fez sistemas como o sistema comunista, como é o sistema capitalista e outros sistemas ditatoriais. E o homem que endeusou a razão, colocou a razão como Deus da sua vida, viu que só o racionalismo deu para ele uma frustração, não preenchia o desejo de mais que ele tinha, o desejo do eterno. Valorizou tanto uma vida sem Deus, que viu que sem algo que vai além dele, sem algo maior do que ele não seria profundamente feliz. E agora nós chegamos nessa virada do milênio, já no novo milênio, mas de uma maneira especial, nesses últimos 20 anos, nesses últimos 30 a 40 anos, nós vemos uma humanidade que deixou de valorizar tanta razão, continua, mas começou então a buscar algo que vai além do homem, algo superior, algo transcendente, e o homem então começou a buscar uma espiritualidade. Só que a espiritualidade que o homem foi buscar foi uma espiritualidade tanto quanto errada, e aí a nova era entrou, com toda a sua proposta. E aí o esoterismo entrou com toda a sua proposta, e o espiritismo entrou com toda a sua proposta, e aí as doutrinas, vamos falar assim, orientais, entrou com toda a sua proposta, dando ao homem um sentido para a sua vida, dando a você, a mim e a nós, um sentido para a nossa vida, só que um sentido fácil, uma espiritualidade fácil. Você vai ser feliz, você praticando essa doutrina aqui, você acreditando naquele gnomo ali, você colocando essa fadinha aqui pendurada, você vai ter dinheiro, vai ser uma pessoa feliz, vai espantar os maus olhados. E as pessoas então, gente, é impressionante como que hoje, as pessoas, homens, mulheres, jovens, vão procurando algo que possa preencher e dar sentido à vida, à história dele. Que possa dar sentido à caminhada dele, porque a vida dele está frustrada, não tem nada, está vazio, o coração está vazio, o coração do homem está vazio, porque está sem Jesus Cristo. A prova disso é que um dos filmes que mais fez sucesso, no meio da juventude, até mesmo dos adultos, são filmes como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, onde toda a mensagem é essa mensagem de uma espiritualidade baixa, bem fraca, só que as pessoas bebem, e você deve se questionar, por que eles bebem? Apenas porque o filme é bem feito? Não, porque aquilo ali está dando migalhas para o grande desejo que eles têm. Só que quem é o pão da vida? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o Senhor que dá sentido à história, à vida do homem? Jesus Cristo. Só que as pessoas não têm ouvido falar de Jesus, de uma maneira, vamos falar assim, forte, como tem ouvido do pecado, infelizmente as pessoas não têm. Claro, como nós ouvimos de manhã, a igreja ela é profética, e a igreja vai anunciar o nome do seu Senhor até o fim, até quando o seu Senhor voltar, e ninguém vai tampar a boca da igreja, porque já tentaram nesses 20 séculos tampar a boca da igreja. Graças a Deus, essas pessoas passaram, e a igreja permanece até hoje com toda a sua força. Mas é fato que, de maneira forte, você, nesses tempos que são os últimos, você é chamado a dar mais, e você é chamado a ser evangelizador, meu irmão. Deixa eu falar bem claro para você entender, você não pode se contentar, a levar a sua vida mais ou menos, a levar a sua vida, com muita mediocridade, a sua vida cristã com muita mediocridade, e ver jovens e jovens sendo arrastados pela correnteza do pecado. Meu irmão, isso tem que doer o seu coração, como cristão que você é, como católico que você é. Você não deve se contentar, e não pode se contentar apenas em ficar enchendo a sua mente daquilo que as novelas passam, daquilo que essas fantasias passam, daquilo que esses programas de entretenimento, que passa domingo à noite nas nossas televisões não católicas, apenas enchendo a sua cabeça disso, e se contentarem em ver os jovens e ver as famílias sendo destruídas, e você, não, estou fazendo a minha parte, estou bem, vou na missa domingo, rezo aqui um texto durante o dia, ora rezo, ora não rezo, estou bem. Não, meu irmão, é um salto. Você precisa passar para a segunda parte, que é o ser evangelizador. O que mais alegra o meu coração é quando eu vejo um jovem chegar na Palavra Viva, na nossa comunidade,
Jovens que passaram por diversas realidades, de droga, de prostituição, de pecado, de vida afastada da igreja, que se encontraram com Jesus, como nós aqui também nos encontramos. Mas não contentes apenas em ter se encontrado com Jesus, querem dar a vida por Jesus, e querem se consumir por Jesus, e se consumindo por Jesus, atingir também outros jovens. Porque a parte do profetismo que deve atingir as nossas vidas é essa. Como eu disse, você não pode se contentar em viver nessa mediocridade, na mediocridade da vida cristã. Não, nós não podemos nos contentar em viver na mediocridade da vida cristã. Não, nós temos que viver na intensidade da vida cristã, na radicalidade da vida cristã. E essa radicalidade, ela está fundamentada em algo muito importante, que é o que o mundo escuta hoje. Essa radicalidade, ela está fundamentada, essa intensidade da vida cristã, ela está fundamentada em algo muito importante, que é o testemunho. Muito mais do que palavras, o homem de hoje, Paulo VI dizia isso no seu documento, na sua carta, o anúncio do Evangelho, Evangelho anunciante. O homem moderno, o jovem de hoje, os homens, as mulheres, até mesmo as crianças, muito mais do que palavra, eles querem e ouvem e escutam e dão atenção e captam o testemunho. Porque nós vivemos numa era da imagem. As pessoas querem ver, elas compram aquilo que eles veem. Já ouviu esse ditado? Sim ou não? As pessoas compram aquilo que elas veem, elas consomem aquilo que elas veem, elas pegam aquilo que elas veem. E o pecado investe, que Satanás ele coloca na cabeça dos produtores, das pessoas, e eles investem pesado, e investem pesado em quê? No pecado, na perdição da família, na perdição do jovem. Infelizmente os católicos se balançam, como o Alisson citava aqui de manhã, sobre essa propaganda que o Ministério Público, desculpa falar, muito covardemente, muito sem amor ao povo brasileiro, sem amor à juventude, em vez de dar uma educação à sexualidade, que, claro, requer sacrifício, requer doação, requer empenho, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas como que nós vamos fazer todo mundo ser casto? Isso é impossível. Mas exige tempo, exige formação, exige dedicação, exige empenho. Só que não quer empenhar, quer uma solução fácil para um problema que é difícil. Um problema muito difícil, aliás, que é o problema da AIDS. E a igreja porque é mãe, a igreja porque é perita em humanidade, a igreja porque já viu gerações e gerações de homens, de mulheres, de vidas, de histórias, de povos passando diante dela, a igreja entendendo, como Paulo VI também dizia, a igreja que é perita em humanidade, não, ela pega uma solução, um problema difícil e vai aplicar uma solução amarga, um remédio que talvez não vai ser o mais doce, mas é o remédio que vai resolver essa doença. E as pessoas querem soluções fáceis para problemas difíceis, e essa onda vem destruindo, e não há aqueles, ou se há poucas mães, há poucos pais que saem dessa mediocridade da vida cristã para atingir a intensidade da vida cristã. É sério isso. E é um questionamento que Jesus quer fazer a você. Um questionamento que Jesus faz àqueles que estão nas casas. É o passo qualitativo, é o passo na fé, é o dar a vida por Jesus. E aqui, esse dar a vida por Jesus, ele compreende o seu desejo, meu irmão e minha irmã, de testemunhar aquilo que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. Veja bem, o que as seitas protestantes têm apresentado para as pessoas. E eu quero fazer essa denúncia aqui. As seitas protestantes apresentam para as pessoas o quê? Apresentam, olha, venha na nossa igreja e você vai ter dinheiro, e você vai ser próspero, e você vai ser abençoado com isso, com aquilo outro. É um discurso da prosperidade, não é um discurso da conversão. E as pessoas, claro, hoje no Brasil todo mundo precisa de dinheiro, o país vive uma situação econômica difícil. E todos então vão, se mergulham nisso e tal. Mas o anúncio, o chamado à conversão que Jesus fazia, ele que amou a igreja, que somos nós, e se entregou, poucos estão dispostos a fazê-lo.
E é preciso, meu amado irmão, irmã, que você tome uma atitude de mudança de vida. Preste muita atenção. E dê testemunho de Jesus. E dê testemunho da força do Evangelho na sua vida, da alegria do Evangelho, da alegria em ser de Deus, da alegria em dar a vida por Deus, da alegria em ser cristão, em portar um sinal cristão, da alegria em anunciar o nome de Jesus, em falar de Jesus sem medo e sem vergonha, como a igreja faz, como o próprio Jesus fazia. Na sua história, na sua vida, onde você está inserido, porque entenda, eu quero que você guarde esse exemplo. As pessoas estão ouvindo, infelizmente, mais uma onda do mal do que uma onda do bem. E Leão XIII dizia que, Leão XIII foi um papa da igreja, que a audácia dos maus, e os maus caminham e correm, porque os bons são covardes, porque os bons são fracos, não porque deveriam ser fracos, mas porque não querem se dar mais. Mas aqui também há alguns que são chamados a dar tudo por Jesus. Como é o exemplo dos consagrados, dessas mais diversas comunidades que surgem no Brasil. E a Palavra Viva como uma comunidade missionária, nós vamos em todas as realidades do povo brasileiro, e brevemente do povo desse mundo inteiro, que o Senhor nos enviar. Seja o povo que mora na zona rural, na sua realidade rural, de campo, de dificuldades, de agricultura, de subsistência, de seca e etc. Nesses mais diversos vales que tem por aí, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco em Minas Gerais e outros lugares de extrema pobreza, de extrema dificuldade. Mas também estamos presentes com a missão, com o anúncio do Evangelho de Jesus. Nas realidades das grandes metrópoles, dos grandes centros urbanos, que é também outra realidade, outra cabeça, outra cultura, assim como nas realidades dos litorais brasileiros. E veja bem, meu irmão, como que a igreja necessita mais e mais e mais e mais e mais de missionários, mais e mais e mais e mais de jovens que queiram dar a vida pelo Senhor. Graças a Deus, o Senhor com o seu Espírito vai realizando esta obra, que é suscitar vocações consagradas, vocações matrimoniais, vocações presentes nessas mais diversas comunidades, vocações presentes nas suas casas, nas suas realidades. O Senhor chama também você. O Senhor chama vocês, e de maneira especial o Senhor chama você jovem, a viver essa experiência da radicalidade, da intensidade da vida cristã, de atingir esse ponto de amar a igreja como Jesus amou, a ponto de se entregar por ela, a ponto de se dar por ela, a ponto de se consumir por ela, porque, veja bem, a proposta do Evangelho, ela é mais significativa, ela é mais forte, ela é mais, vamos falar assim, dá mais felicidade do que qualquer outra proposta que possa ter nesse mundo, só que as pessoas necessitam de ver essa realidade, eles esperam de você. Eles esperam de você, e esperam de muitos que têm um chamado a uma entrega maior, e estão com medo, e não se dão, e não se entregam, e não se abrem, mas espera de você cristão, de você batizado. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a mão assim, no seu coração, isso, feche seus olhos também, e digam comigo: Senhor Jesus, o Senhor que se deu por nós, que se entregou por nós, que se consumiu por nós, que veio me salvar, e que me salvou do pecado. E eu quero agradecer a Ti, Jesus, por aqueles que me evangelizaram, pelas pessoas que levaram a mim o Seu Evangelho. E eu quero também, Jesus, tomar na minha vida uma atitude mais radical, mais entregue, mais significativa e mais forte. Eu quero dar o passo da evangelização. Eu quero também Jesus, ser evangelizador. Vai ficando de pé, você que aqui está. Quero convidar a todos a ficarem de pé. Você que está na sua casa, erga os seus braços no alto, assim, o máximo que você puder. Feche os seus olhos. Jesus, derrama sobre a sua igreja o Teu Espírito Santo.
E vai pedindo o Espírito Santo sobre você, para que a missão profética da igreja, a missão de ser profeta, seja também algo da sua vida e da sua história. E que você passe do ser evangelizado para também o ser evangelizador. Vai pedindo o Espírito Santo com as suas palavras. Jesus derrama sobre esse povo que aqui está, sobre aqueles que estão nas suas casas, os jovens que estão, Senhor, com toda a entrega e toda a doação, eles possam também, Jesus, viver essa experiência do se entregar, do se doar, a experiência, Senhor, da doação a Ti, a experiência, Senhor, do anunciar a Tua palavra, a alegria em ser de Deus. Realiza em nós, pelo Teu Espírito Santo, essa graça, em nós, em cada um de nós. Isso, fecha os teus olhos, vá orando, vá orando. Ore. Vá orando. Eu quero ouvir a sua voz. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos também sobre as famílias do Brasil. Essa terra de Santa Cruz, essa terra que foi evangelizada e que hoje gera missionários para a igreja do mundo inteiro. Espírito Santo vai suscitando vocações à vida matrimonial, vocações santas. Espírito Santo vai suscitando nos jovens da América Latina, homens e mulheres de fogo, homens e mulheres com um coração abrasado do amor e da alegria em ser de Deus. Homens e mulheres, Espírito Santo, jovens, adolescentes e por que não dizer também crianças. Espírito Santo suscita um povo brasileiro fervoroso, um povo brasileiro católico, profeta, que é profeta para a sua terra, que é profeta para as terras dos mais diversos lugares do mundo. Vem, Espírito Santo, meu irmão, vá rezando pelas pessoas que você conhece, vá rezando pelas vocações nesse Brasil, pelas famílias do Brasil que necessitam de evangelizadores e que estão nessas famílias. Realiza, Espírito Santo, recruta bombeiros para serem como Jesus. Recruta pessoas que querem doar, que querem se entregar, que querem se consumir onde eles estão, nos mais diversos lugares. Vamos pedir ao Senhor que derrama mesmo sobre nós. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim, juntos. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz e profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz e profeta, deu-me um coração adorador. Derrama sobre mim, Senhor, vai. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel,
faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim, me retirou da escuridão, tirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Vira para o seu irmão aí do lado, faz o sinal da cruz na testa dele, selando este mesmo Espírito, que tudo aquilo que você ouviu, e que você ouviu, que você foi formado nessa tarde, para que esteja aí dentro de você, no seu coração, na sua mente, e que você possa viver isso no dia a dia, onde quer que você esteja. Pois não basta ter ouvido, mas agora, além de ouvir, temos que praticar. Então coloca a mão no seu coração agora e fala: meu Deus, ajuda-me a praticar, Senhor, ajuda-me a praticar o que acabo de ouvir, e que não saia de mim, Senhor, o que eu aprendi agora, mas que eu seja também um apóstolo, um discípulo teu, Senhor, um profeta teu, Senhor, e anuncie, Senhor, o teu nome onde quer que eu esteja. Amém, Senhor. Podemos aplaudir o nosso Deus, e com certeza fala a cada um de nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.